É som de preto, de favelado. Que o NP é baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Mas quando toca, E malandro é malandro, mané, mané. ninguém fica parado. Faz o quadradinho no ombrinho, faz o quadradinho no ombrinho, faz o quadradinho no ombrinho, no ombrinho, no ombrinho. Eu comecei com uma canção de uma dupla de funk de 2011, chamada, essa dupla é a Milka e Chocolate. É uma música muito conhecida. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Essa canção, ela tem um quê de resposta. Uma resposta a uma acusação. Mas é interessante que a acusação não é de que a música é ruim, ou a letra é ruim, não é uma questão estética, ou da poética, ou do ritmo. Ele responde à acusação de que é preto e favelado. É som de preto e de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Quando que uma etnia e uma condição social se tornaram algo de que as pessoas precisam se defender? É o que nós vamos aprender hoje na história do negro e da música negra no Brasil. Para entender como isso aconteceu no Brasil, nós temos que voltar lá no século XIX. Todo mundo sabe que o Brasil foi um país escravista, nós fomos o último país nas Américas a ter a abolição da escravidão. Mas a nossa abolição, ela não foi feita de maneira a integrar essas pessoas no mercado de trabalho, no mercado consumidor, a integrar essas pessoas como cidadãos. Infelizmente não foi assim. Foi feita por meio da Lei Áurea, lá de 1888, Princesa Isabel, todo mundo lembra, né? Lá no ensino fundamental as pessoas fazem um cartaz bonitinho, Princesa Isabel, muito obrigado. No entanto, essa Lei Áurea tinha 2 artigos. Artigo 1º, está extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, todas as disposições em contrário estão revogadas. Ela não trouxe a ideia de integração do negro ao mercado de trabalho, ao mercado consumidor e como cidadão. Então, isso criou uma sociedade em que nós temos o negro excluído, uma questão social que no Brasil se mistura com a questão racial. É por isso que nas cidades brasileiras você vê uma sociedade degradê. Você vai mais para as periferias, as pessoas vão ficando mais escuras. Você vai mais para o centro, as pessoas vão ficando mais claras. Já repararam? Isso vem do século XIX. São os reflexos da nossa sociedade atual. Uma relação que as pessoas muitas vezes não fazem é a relação do samba com o funk, mas olha só, ambos surgem no Rio de Janeiro, com pessoas predominantemente negras e de uma condição social de pobreza, muitas vezes de miséria, né? E as pessoas muitas vezes não fazem essa relação entre o funk e o samba. É no mesmo lugar. E ambos os ritmos são criticados pelo mesmo motivo. Dizem que as suas mulheres dançam de maneira vulgar, que a poesia faz uma exaltação da malandragem ou uma certa apologia ao crime. Hoje o samba não tem mais esse tipo de crítica em geral, mas depois de um século de história. No início do século XX, o samba tinha sim esse tipo de crítica e tinha uma poética bastante diferente. O primeiro samba gravado foi o samba Pelo Telefone, do grande Donga, lá em 1916. E a poesia reflete a maneira como se fez a abolição da escravidão no Brasil, que deixou consequências culturais gravíssimas. É aí que surge a figura do malandro. Inicialmente, malandro carioca. O malandro é um cara que vive bem, se veste bem, tem uma vida boa, é um bom vivan, só que ele não vive de trabalhar. Ele vive de samba, ele vive de outras coisas, porque malandro é malandro e mané é mané. Pode crer que é. Na letra do grande Donga, você percebe essa poética da malandragem. Diz: o chefe da polícia, pelo telefone, mandou avisar que na Carioca, no bairro da Carioca, tem uma roleta para se jogar. Bom, roleta naquela época era contravenção como é hoje. E quem avisa? O chefe da polícia. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar que na Carioca tem uma
para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandando me avisar. Outra coisa que está presente nessa letra, que hoje ninguém perceberia, é a questão do telefone. O chefe da polícia chama ele pelo telefone. No início do século XX, você falar ao telefone é um sinal de status. Então não foi o MC Guimê que inventou a ostentação no Rio de Janeiro. Os primeiros sambistas, eles tinham essa ostentação. Você falou ao telefone? Que chique! Com o tempo, isso mudou. Nós sabemos que hoje o samba é um símbolo nacional respeitadíssimo, é a festa nacional por excelência e é reconhecido no Brasil e no mundo. Como isso começou a acontecer? Começou a acontecer com Getúlio Vargas, a partir dos anos 30. Getúlio Vargas, que governou o Brasil de 1930 até 1945, ele era nacionalista, ele tinha uma pretensão de dar ao brasileiro uma nova identidade, uma identidade maior orgulho nacional, e ele escolheu alguns símbolos nacionais. Um desses símbolos vai ser o samba. É quando nós temos o samba sendo atrelado ao Estado varguista. Qual que é o papel do samba nisso tudo? O papel do samba, na era Vargas, era justamente criar uma identidade brasileira, e ele queria fazer com o samba o que ele ia fazer depois, pretensamente, com a sociedade brasileira, que é modificar o samba, tornar o samba mais respeitável. É por isso que nós temos o início dos concursos de escola de samba da então capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Começam em 1932. E nesse samba das escolas de samba, as letras elas não podiam mais falar de malandragem, como naquela letra do Donga. Elas tinham que falar de belezas naturais, tinham que exaltar a nação, suas belezas, suas qualidades, enfim, é o samba ufanista. Surge aí o samba enredo. Vejam esta maravilha de cenário, é um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. Bom, nos anos 40 nós temos a entrada do rádio no Brasil, é a era do rádio, o rádio se populariza e o samba muda também. O samba agora ele é ouvido pelos trabalhadores quando eles chegavam em casa, né? E o samba tinha que ser mais cadenciado, mais pausado. Mostra esse momento da história do Brasil, é o samba-canção. Mas o samba-canção também falava das questões do morro, da exclusão social, do negro, como por exemplo Alvorada, do Grande Cartola, que é um hino à condição do morro, que a pessoa vive no morro, mas ela ama a sua vida ali, ela enxerga poesia. Grande poeta Cartola. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorido é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo. Tá, mas no final do século nós temos ali o funk carioca, que hoje é mais popular junto aos jovens que o samba. No entanto, ele sofre a mesma discriminação que sofreu o samba lá no início do século. Mas espera aí, é funk? Na verdade, é um ritmo novo que chamam de funk carioca, mas não é aquele funk criado lá nos Estados Unidos nos anos 70 entre os negros norte-americanos. Aquele ritmo norte-americano que foi criado por James Brown é um ritmo que tem vários instrumentos, tem um baixo muito bem marcado, tem os metais muito marcados, enquanto no funk carioca você tem o DJ que faz o sample, enquanto você tem o MC cantando, ou o rap, né, o rhythm and poetry, tudo isso que aparece no funk carioca vem do hip hop, um outro movimento norte-americano. Agora, como que o funk no Brasil, que é uma espécie de hip hop, vem do hip hop, passou a ser chamado de funk? Isso tem a ver com o movimento funk no Rio. Nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, havia de fato os bailes funk, o movimento Black Rio, e tocava funk norte-americano. Mas o funk logo parou de fazer tanto sucesso e os bailes funk do Rio de Janeiro passaram a tocar outros ritmos norte-americanos de música negra. E nos anos 80, o ritmo norte-americano que fazia mais sucesso era o Miami Bass, uma variação do hip hop, mais animada e que não fala de coisas do gueto. Fala de sexualidade, de ostentação,
de curtir a vida. Um dos grupos de Miami Bass, de hip hop Miami Bass, que fez mais sucesso no mundo, inclusive no Brasil, é o Technotronic, que tinha uma música chamada Pumpa the Jam, que é Bata essa geleia, ou rebole. Aqui no Brasil as pessoas chamavam isso de... escutavam eles cantando Pumpa the Jam, Pump It Up, e cantavam Pô Petit, Pô Perô. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Uma outra música que fez muito sucesso era Who There It Is. E aqui no Brasil o pessoal cantava O Tererê. These three words mean you're getting busy. Whoop, there it is, Hitman. Logo surgiram os cariocas que faziam suas músicas em português. Se o brasileiro já estava cantando em inglês sem entender e errado, Pô Petit, Pô Perô, O Tererê, imagine em português. O primeiro hip hop Miami Bass a fazer sucesso no Brasil foi do MC Batata, Feira de Acari. Agora, essa música, Feira de Acari do MC Batata, presta atenção na poética dela. Ela fala que o cara foi comprar um fogão, mas ficou sem condição porque era muito caro, então um amigo sugeriu a Feira de Acari. A Feira de Acari é uma feira conhecida no Rio de Janeiro onde se vende produtos roubados. Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão, mas me assustei com o preço e fiquei sem solução. Eu queria o fogão, quando ia desistir, um amigo me indicou a Feira de Acari. Ele disse que na feira, pelo preço de um bujão, eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali, é molinho de achar, é lá na Feira de Acari. É sim, lá em Acari. É sim, lá em Acari. Do hip hop Miami Bass, carioca, mais conhecido como funk carioca, traz essa poética da malandragem, aquela mesma lá do início do século. Então olha como durante 100 anos nós temos a persistência de alguns aspectos culturais da maneira como se fez a abolição da escravidão no Brasil. A Feira de Acari fez maior sucesso, as pessoas cantavam nas festas, as crianças, os idosos, e fala de uma realidade do morro, assim como o samba muitas vezes falou, né? E são criticados por isso. Mas no morro eles têm acesso, infelizmente, ao crime. Eles convivem com isso, com o crime organizado, com o estado paralelo, com drogas. E o samba sempre falou disso também. Nós temos ali o Bezerra da Silva com Semente no Quintal, né? Em que ele fala da maconha pela primeira vez no Brasil. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente brotou um tremendo matagal. E o funk, assim como o samba, ele foi ficando mais sofisticado, ele está passando por esse processo agora. Surgiu aí o funk melody, outros tipos de funk que estão tendo elementos de outros ritmos, então o funk está passando por um processo de mudança, assim como passou o samba durante o século XX. E o funk carioca já está influenciando outros ritmos em outros países. Então, se nós pegamos coisas do hip hop Miami Bass, hoje o funk carioca leva coisas para outros ritmos, como acontece com a cantora Mia, inglesa, que canta em inglês, sotaque britânico, o nosso funk carioca. Escuta aí para você ver. Já no século XIX, antes da abolição da escravidão, o intelectual brasileiro Joaquim Nabuco, ele dizia em O Abolicionismo que depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça negra a maldição da cor, será ainda preciso desbastar por meio de uma educação viril e séria a lenta estratificação de 300 anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. Em um século, muito pouco se avançou
com relação ao racismo e a condição social de sociedade degradê que nós temos, em que o racismo ele é misturado com a questão social. Esperamos que no próximo século o brasileiro consiga lidar com isso e mudar essa situação. Vamos ver. E aí, pessoal, tranquilo? Olha, uma pergunta que frequentemente se faz é de que forma a gramática pode ser cobrada em letras de música na prova do Enem. Olha, você já tá careca de saber que o Enem é uma prova que pouco cobra gramática pura. O que se tenta fazer geralmente é uma contextualização, uma análise menos purista e mais aplicada do sentido da gramática dentro de um contexto. Nesse sentido, algo que se cobra com frequência é o valor semântico que as conjunções assumem dentro de determinadas situações. Bom, mas o que são conjunções? São aquelas palavras invariáveis que estabelecem relações ideológicas entre palavras do mesmo valor ou entre orações. Lembra disso? Tipo, embora, porque, conforme e assim por diante. Bom, e por que isso é importante? Porque não adianta decorar as conjunções. É preciso que se analise o valor contextual que elas adquirem dentro das situações. Por exemplo, você aprendeu que e é uma conjunção aditiva. Mas observe essa frase. Eu estudei muito para a prova e tirei nota baixa. Note que, quando uma pessoa estuda muito para uma prova, o que se espera é que essa pessoa naturalmente se saia bem na prova. Só que nesse caso essa expectativa foi quebrada, percebeu? Eu estudei muito para a prova e tirei nota baixa. Viu só? O e aí adquire um valor adversativo, diferente, portanto, do seu valor original, que é conjunção aditiva, que estabelece uma adição apenas. Bem, e o que isso significa? Significa que você precisa ficar de olho para entender qual é a relação contextual que cada conjunção vai adquirir. Acontece que algumas vezes, muitas vezes na verdade, as conjunções assumem exatamente suas posições originárias e isso pode ser um soco no estômago. Uma das músicas mencionadas pelo professor Alexandre, Som de Preto, de Amilcar e Chocolate, fala o seguinte no refrão: é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Antes de você dançar essa música até o chão, vamos analisar isso aqui dentro da língua portuguesa? Pode te servir muito para o Enem. Essa conjunção, especialmente dentro do contexto da música, em que se fala de preconceito social, preconceito contra o funk, preconceito contra o negro, adquire nada além do seu valor primário, seu valor de conjunção adversativa. Olha só, ser de preto e favelado, teoricamente, seria um motivo para essa música ser desvalorizada, marginalizada, pouco curtida, digamos assim. Só que acontece algo inesperado, uma oposição, uma adversidade. A música é tão boa, mas tão boa, que quando toca, causa uma surpresa e ninguém fica parado. Surpreendentemente, todo mundo se levanta aí para dançar, por exemplo. Essa surpresa se percebe no mas quando toca, ninguém fica parado. Agora, por que de se causar surpresa que quando essa música toca ninguém fica parado? Tá aí o caráter de denúncia da música, não é mesmo? Esse é um daqueles casos em que a música dá subsídios linguísticos para que nós alcancemos o significado da dura realidade. Até a próxima! E aí, humanamente, gostou da aula? Se você gostou, deixa aqui seu like, é muito importante pra gente. Se inscreva no nosso canal para seguir os nossos vídeos. Curte a gente no Facebook, no Instagram. E eu quero deixar aqui uma proposta. Qual o melhor samba que não apareceu na aula de hoje? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver. E o melhor funk também, que não apareceu na aula de hoje. E até a próxima. Foi lindo. Beijo pra vocês. Humanamente, o aluno valente que colocou a gente, só queria passar.